chegou a hora do projeto Campo Futuro aqui no Jornal do Produtor. Hoje vamos destacar a produtividade e a rentabilidade do milho na safra 2015-2016, além de apresentar a previsão para o próximo ano. E quem vai detalhar essas informações é o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. De maneira geral, qual foi então a produção do milho verão na safra 2015-2016? Bem, esse ano foi um ano mais complicado, né? O clima atrapalhou bastante. A gente tem até alguns dados que nós fizemos no nosso levantamento de campo, que vai até nos servir de base para entender um pouco do contexto dos custos e da rentabilidade. Esse gráfico ele é dividido em duas partes, né? Nessa primeira aqui, no non-OGM, são milhos não geneticamente modificados, né? Principalmente usados para área de refúgio. Né? E da parte para lá, né, desse traço vermelho para lá, né, os milhos geneticamente modificados, que é a grande maioria hoje da nossa amostra. A bolinha preta é a produtividade estimada que os produtores tinham antes do plantio. Né? E a verde completa, a verde mais escura, é o não geneticamente modificado, e a verde mais claro é o geneticamente modificado, é o que teoricamente deu de produção. Então, quando a gente observa o milho verão, né, que é plantado na safra, tiveram quebras, né, mas foram poucas. Você observa que na região sul, principalmente Guarapuava, Xanxerê, Castro, né, Cascavel, a produtividade foi muito boa, né, ficando até acima do esperado, chegando a 180 sacas de milho por hectare. Nas demais regiões também não foi, tivemos algumas quebras, né, mas ficaram bem próximo da produção estimada, né, ao longo da produção. Agora, onde é que foi o problema maior que a gente observou? Foi principalmente na região do Mato Piba e na região nordeste. Quando a gente pega aqui Luiz Eduardo Magalhães, né, onde a previsão era 150 sacas por hectare, tivemos apenas 100. Simão Dias, que foi uma região nova, que nós começamos a pesquisar em Sergipe, uma grande região produtora de milho, olha só, estava previsto 120 sacas, tivemos apenas 15 sacas. Então isso mostra que como o efeito do clima foi drástico para essa região. E tivemos algumas outras, né? A Unai, Minas Gerais também, que previsto 160, teve 90, Balsa 120, caiu para 70, Uruçuí também na região do Mato Piba, de 130 caiu para 40, enfim. Então foram, principalmente a região do Mato Piba, que já vem aí de 3 anos consecutivos de seca, esse ano se aprofundou ainda mais. Agora, você já citou algumas cidades, mas quais foram as cidades mais eficientes do ponto de vista econômico na última safra? Vamos olhar os custos de produção. Então, dos custos, a gente tem uma variação muito grande quando a gente fala de custo de produção, porque cada região tem um pacote tecnológico diferente, tem um clima diferente, um solo diferente. Então, aqui é mais para a gente ter uma radiografia geral desse contexto. Se a gente pegar aqui os estados do sul, você observa o custo de produção mais elevado por hectare. Né? Castro, principalmente, foi a região que teve o maior custo. Né? Vamos pegar aí o custo operacional efetivo, que é só o desembolso, foi em torno de R$ 4.600. Mas a produtividade que a gente mostrou anteriormente foi uma das maiores também. Né? E o preço, né, também, devido a você ter uma produção maior, você vê que ele teve ainda uma rentabilidade boa nesse caso. Né? Não teve prejuízo, apesar do custo mais elevado. Outras regiões, como Simão Dias, né, que é lá em Sergipe, o custo por hectare já foi quase R$ 2.000. Né? Mas o preço, olha, foi bem abaixo, por quê? Porque a produção foi menor. Então o produtor não teve a produção necessária para cobrir ao menos o custo de produção. Então aqui eles tiveram prejuízo, tivemos que entrar com medidas solicitando renegociação de dívida, que muitos produtores ficaram complicados. E como eu falei, aquela região lá, principalmente do Mato Piba, quando a gente pega Balsas, Uruçuí, né, aí entra o Unai, que não é, mas você observa que houve um prejuízo para esses produtores, que a bolinha, que significa a renda, ela está abaixo, né, do quadro onde mostra o custo. Então, apesar de ter um custo mais baixo nessas regiões, a receita não foi suficiente para dar uma margem positiva. Qual foi, então, a rentabilidade na safra 2015 e 2016? Vamos olhar, então, as margens, porque o que interessa, não adianta eu falar em custo alto ou baixo, porque se eu tiver um custo alto, mas uma renda mais alta ainda, como Castro, né, isso já me resolve. E se eu tiver um custo muito baixo, mas não tiver receita também, então o que interessa é ter receita. Né? Quanto então, ganha? Exatamente, o que sobra no bolso. Então, nós temos aqui, nesse quadro, a coluna de verde claro é a margem bruta. O que é a margem bruta? Eu pego a receita que ele teve e tiro só o desembolso, o custo de operação efetivo, aquilo que ele pagou, certo? Não coloco os custos indiretos. Então é a margem bruta. E a linha, a parte verde escura, é o lucro ou prejuízo, o resultado final,
que aí eu contabilizo o desembolso, depreciações e os juros sobre o capital empatado em todo o investimento da propriedade. Então tem um custo subjetivo, mas que o produtor tem que fazer para manter a atividade dele, né, numa constância evolução. Então quando eu avalio esse cenário, quais são as regiões que eu tenho aí uma maior rentabilidade? Então aqui eu tenho essa região é Campos Novos, Santa Catarina. Oeste catarinense. Exatamente, que teve a maior rentabilidade. Só de margem bruta foi 3.179 e de lucro 1.600, um resultado fantástico, né? Uma ótima produtividade, produtores comprando insumo com preço muito bom. Então foi o melhor resultado que nós tivemos em relação, né, a resultado econômico. E dos piores, aí eu, né, voltando aí à região do Mato Piba, né, e algumas das regiões Nordeste, né, Simão Dias, né, no caso lá de Uruçuí, né, a própria Unaí, Minas, onde o produtor não conseguiu nem cobrir os custos, né, operacionais efetivos, que é o desembolso dele, né, onde aí realmente foi um prejuízo e aí nós tivemos que entrar em algumas medidas solicitando ao governo para a renegociação dessas dívidas. Bruno, agora é uma situação mais complicada, agora em relação à segunda safra, qual foi a produtividade? Exato. A segunda safra ela foi muito mais complexa que a primeira. Por quê? Porque a primeira você já teve um problema de ter plantado um pouco mais tarde, em função de demora de chuvas. Então, ela já absorveu um pouco do atraso, né, da primeira e faltou muita chuva nos meses principais, ali de março, abril, né, que é onde a planta precisa dar aquela arrancada inicial. Então, a gente observa que nas regiões que fazem a segunda safra, que a gente chama também de safrinha, que hoje é até maior que a safra de verão, a estimativa de produção era em torno de 100. Né? Se a gente fazer uma média aqui entre os 100, 115, 80, daria umas 100 sacas por hectare. E o que a gente observa é que ficou praticamente todos ficaram muito abaixo. Né? Então aqui nós temos que Sorriso, né, no Mato Grosso, foi o que chegou mais perto, teve 80. Mas nos demais, 70, 50, né, tanto aí os estados do Sul, né, quando eu pego lá Londrina, no Mato Grosso do Sul, Dourados, na Viraí, Sinop, né, a Querência, que também teve 25 sacas só por hectare. Então, a única região do Mato Piba que faz essa safrinha é Balsas, que a gente pode observar ali que estava com 75 a estimativa e teve 30 sacas por hectare, né, como na mesma explicação, o verde escuro é não OGM e o verde claro é geneticamente modificado. Então a gente observa que para nenhum deles, né, a produção foi aquela esperada. Praticamente todas as regiões tiveram quebras significativas. E a gente pode pegar, somando agora as duas, o Brasil, a estimativa dessa última safra era de ter que colher 85 milhões de toneladas de milho. Só que na verdade colheu em torno de 66, 67. Então foi uma das maiores quebras que nós tivemos aí ao longo dos últimos anos. E as localidades com melhor eficiência econômica, então, na segunda safra? Então vamos lá. Então a gente já viu que a gente perdeu produtividade. Quando a gente perde produtividade, né, eu já comprometo a minha receita. Né? Posso até ter um custo mais... Você vê que o custo do milho safrinha, teoricamente, ele é mais baixo, né, que o milho verão, porém a receita foi menor em função principalmente da quebra da produção. Então quando a gente observa, os custos ficaram em torno de R$ 1.800 a R$ 2.300 por hectare, o custo de operação efetivo, que é só o desembolso, o verde claro, aqui não estou falando de custo total, mas as receitas ficaram basicamente todas abaixo do custo de operação efetivo, para todas as regiões. Né? A única região que conseguiu pagar o desembolso, que chegou a ter pelo menos uma margem líquida, né, foi Cascavel, no Paraná, porque teve uma mancha de chuva naquela região nesse período mais crítico. Então foi a única, mas teve quebra também de produção. Agora, e para finalizar, Bruno, quais as projeções então de custo de produção e rentabilidade para então a próxima safra, 2016 e 2017? Então a gente viu aqui que nenhum deles teve o resultado positivo, né? O que a gente espera para a próxima? Né? Esse cenário a gente não quer ver mais. Né? Nós temos quase 10 anos de levantamento de custo de produção e vamos dizer que foi o pior ano para o milho, né, em relação à safrinha. Nunca tivemos um resultado tão ruim, onde só apenas uma região cobriu pelo menos o custo de operação efetiva. O que a gente espera para o próximo ano? Devido ao efeito da laninha, a gente espera que essas regiões que tiveram problema climático mais acentuado, região do Mato Piba, região do Centro-Oeste, um pouco do Sudeste ali, haja uma regularização das chuvas, né, e até uma chuva um pouco a mais do que de costume para a região. Então esse problema da seca a gente espera que seja amenizado para essas regiões. Em relação ao custo de produção, o câmbio agora está um câmbio, né, não está muito elevado. Lógico que ele pode sofrer influência devido aos resultados das eleições americanas, né, mas se a Hillary ganhar, vai ficar na casa dos 3,20, 3,30. Então, com esse câmbio, o custo não vai ser muito diferente dessa última safra, né, principalmente porque fertilizantes teve queda. Agora, o que o produtor tem que mais se preocupar nessa próxima safra? É o custo com semente.
Semente impacta de 17% a 27% aí no custo operacional efetivo desse produtor. E como a semente ela também teve problema para ser produzida, em cada safra, as produtores de semente também têm o mesmo processo. Então, elas sofreram os mesmos impactos climáticos que os produtores. Então, a oferta de semente, teoricamente, esse ano vai ser menor em função da baixa produtividade, né, da quebra que nós tivemos de safra. Então, o preço da semente vai estar muito mais elevado para esse próximo ano. E, por outro lado, nós temos a expectativa de safra recorde nos Estados Unidos, né, o Brasil recuperando, aí, ele vai voltar aos 85 milhões de toneladas, a Argentina vai vir muito bem. Então, nós vamos ter uma tendência de queda de preço. Então, com isso, apesar de você ter um custo aí que não vai ter muita alteração, a sua receita provavelmente vai ser menor, né, ou, na melhor das hipóteses, igual a do ano passado, antes, né, do período de alta dos preços, porque o produtor não conseguiu aproveitar essa melhora. Ok, eu agradeço a participação do superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Muito obrigado, tenha um bom dia. Por nada, um abraço.